Olá, sejam bem-vindos. Esta é a playlist Conversa com Arquiteto. Meu nome é Antônio Victor, arquiteto da AVMS Arquitetura. Esta playlist foi criada justamente com a intenção de gravar alguns conteúdos que possam levar algumas informações importantes, principalmente para as pessoas que estão no momento de decidirem pela compra de um imóvel. O conteúdo do vídeo de hoje vai focar mais as questões que precisam ser verificadas na hora de se avaliar, por exemplo, a compra de um apartamento. Por isso eu acabei escolhendo aqui esse lugar incrível, com essa vista incrível do Centro Novo de São Paulo. Precisamente eu estou aqui na Avenida São Luís, em um dos edifícios, talvez um dos mais icônicos aqui dessa região, Aqui é o edifício Louvre, que foi projetado pelo João Artacho Jurado na década de 50. Inclusive tem alguns exemplares projetados por ele aqui próximo, aqui mais ou menos localizados aqui nessa região. Inclusive edifícios que têm algumas características, particularidades muito específicas dessas construções, desses projetos que o Artacho Jurado fazia na época. Mas esse vídeo não é para ser uma história, aliás, um vídeo sobre a história da arquitetura, mas é importante saber que é um edifício tombado pelo patrimônio histórico e, claro, tudo isso tem um valor muito grande. Só que tem aquele detalhe, quer queira, quer não, independentemente da importância que esse edifício tem para a história da arquitetura paulistana, para a história da arquitetura do Brasil de uma maneira geral, não deixa de ser um edifício como qualquer outro em termos de, digamos assim, das particularidades em relação, por exemplo, na hora que você vai ter que fazer uma reforma. Principalmente edifícios como esse, que já tem um pouco mais de idade, automaticamente se espera que tem muitos outros detalhes, outras questões que realmente precisam ser verificadas para que aquele sonho, aquela situação, digamos assim, de conquista ao longo do tempo, às vezes com espaço curto, às vezes um espaço um pouco mais longo, de repente não se torne um pesadelo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ajuda um pouquinho o canal, se inscreve, aciona lá o sininho, deixa o like, que isso vai contribuir para que eu continue desenvolvendo esse tipo de conteúdo e levando esse tipo de informação para você. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas particularidades que precisam ser verificadas, levadas em consideração, que você precisa olhar com atenção na hora de avaliar o apartamento usado que você está adquirindo. Pois é, você sabe que uma das coisas importantes para serem verificadas na hora de escolher seu apartamento é justamente a questão da vista. Não só, digamos assim, quais as vistas que nós temos a partir dos pontos principais do apartamento, mas aí também já me dá um gancho para poder falar sobre a questão da insolação. Hoje tem apartamentos que, por exemplo, são extremamente úmidos. Por quê? Porque simplesmente eles não recebem praticamente em tempo nenhum durante o dia sol dentro de algum dos principais cômodos, como por exemplo os dormitórios. A gente sabe que pegar sol logo nas primeiras horas da manhã é uma situação extremamente importante, até em relação à questão de saúde das pessoas que vão morar ali naquele espaço, E aí ter o privilégio também de escolher uma ou outra unidade onde a vista, a orientação dele em relação à vista e não só ao sol, tenha uma situação, talvez uma situação como essa talvez seja muito difícil, mas você ter um apartamento, você tem 2, 3 unidades no mesmo prédio, onde uma, por exemplo, tem uma vista interessante, não tem um outro prédio bloqueando essa vista, já o outro, por exemplo, tem uma proximidade muito grande com outro prédio vizinho e bloqueia a vista, você pode ter certeza que só esse diferencial vai fazer com que, por exemplo, um dia na decisão de venda, esse que tem uma vista um pouco mais favorável, mais generosa, seja um dos principais a serem procurados dentro desse edifício. Já o outro, que tem uma restrição em relação a essa vista, com certeza é o menos procurado. Mas, claro, atrelado a isso, aquela questão que eu estava falando a respeito da insolação, né? O quanto de sol
esse apartamento é favorecido durante o dia e em quais horas do dia, né? Da mesma maneira que na parte da manhã todo o sol é muito bem-vindo, muitas vezes o sol de final de tarde é algo que na verdade é desejável ser evitado. Então esse é um dos pontos que tem que ficar bastante claro. Outro item extremamente importante a ser verificado são as esquadrias, as janelas, né? Tem situações, principalmente em prédios muito antigos, já com uma certa idade, às vezes as esquadrias elas já não estão funcionando muito bem. E pior do que isso, às vezes elas têm uma situação de desgaste tão acentuado que, olha só, está ouvindo o barulho? Isso aqui são folgas, né, que os perfis originais eles já estão apresentando um desgaste tão grande que muitas vezes, além de não possibilitar uma regulagem, isso vai te incomodar muito. Imagina um dia de vento, nós estamos numa unidade relativamente alta, aqui é 21º andar, aqui deve pegar um vento violento muitas vezes, e aí ó, de repente vem esse vento, você está em casa assistindo um filme, alguma coisa, ó, e aí você escuta essas janelas batendo, além do próprio, digamos assim, vento indesejado e frio acabar passando pela estrutura. Então, o quanto a esquadria, né, as esquadrias, por exemplo, elas estão em condições de uma reforma, de serem aproveitadas, oferece um conforto ou elas de repente precisam ser trocadas. Um outro item bastante significativo a ser verificado são as condições da elétrica do imóvel, né? Aqui eu estou no quadro de distribuição central desse apartamento e o que dá para a gente verificar é que apesar dele estar com uma boa aparência, mas a gente vê que é bastante ultrapassado já, provavelmente original ainda do prédio. Se vocês olharem mais de perto, vão ver que os próprios disjuntores, né, são aqueles bem antigos. Olha só essa chave geral, né? Quer dizer, a gente vê que é um quadro que nem DR tem. O DR basicamente é um elemento eletrônico. Eu vou procurar não usar uma linguagem muito técnica. A ideia é que esses vídeos sejam bastante acessíveis e não usem, digamos assim, uma linguagem técnica voltada mais aos profissionais da área. Então, só para resumir, o DR seria um dispositivo de segurança que, em qualquer momento de fuga de corrente, o menor curto que de repente aconteça na unidade, isso desarma, evitando, por exemplo, uma situação mais drástica que às vezes leva, de repente, o apartamento a pegar fogo. Ou seja, é um dispositivo de segurança, vamos colocar assim, né? E isso aqui não oferece. Se eu tentar montar um DR aqui, sabe o que vai acontecer? Ele vai viver caindo, ele vai viver desarmando, porque todo o sistema ele não digamos assim, atualizado, não está mais dentro das normas da BNT, em condições até para poder receber esses equipamentos, né, esses aparatos, digamos assim, mais atuais. Então, dependendo do valor que você tiver que investir para fazer essa reforma, e dependendo do valor que você pagou no apartamento, será que isso compensa ou não? Então é algo que você precisa saber, entender o quanto você vai gastar para sua segurança, né? E poder ter ali também um poder de negociação na hora de avaliar o valor que está sendo pedido por essa unidade. Verificar também as condições da rede hidráulica do apartamento é extremamente importante. Algumas unidades, inclusive, elas podem ter um sistema bastante antigo, como por exemplo, ao invés de ter uma tubulação já em PVC, ainda ser tubos, por exemplo, de ferro. Imagina você compra uma unidade dessas, de repente de uma hora para outra, porque infelizmente o desgaste ou o problema pode acabar caindo nas suas mãos, e aí você começa a ter vazamentos, infiltrações, que no caso de um prédio, de um apartamento, às vezes pode criar um prejuízo não só na sua unidade, mas o teu sistema pode inclusive ficar vazando e criar prejuízo na unidade do vizinho de baixo. Imaginou você ter que arcar com tudo isso? Então, algo realmente a ser verificado, todas as questões, não só aquelas que estão aparentes, né, mas principalmente aquelas que talvez você não consiga, mas um profissional pode acabar investigando e verificando de repente em relação a toda a infraestrutura interna. Tanto lá na cozinha como aqui em banheiro, né, as mesmas considerações acabei de dizer, então tem uma série de questões realmente a serem verificadas
Interessante ver esse apartamento ainda com uma linguagem bastante de época, né? Apesar de, olha, tem algumas louças sanitárias que já foram trocadas, não são mais originais, mas muitas vezes você percebe, olha, aqui a gente vê que é uma coisa mais antiga, mas de aparência ela está em perfeito estado. Mas e aí? Será que esse perfeito estado está só em relação à aparência ou pode ser que tenha aí algum problema iminente e que você não conseguiu ainda perceber? Então por isso da importância sempre de avaliar e, repito, caso você não tenha condições de fazer isso sozinho, buscar também um profissional, né, um técnico da área, aí, um arquiteto, para poder analisar isso é extremamente importante. Bom, até aqui nós vimos, digamos assim, os itens que eu considero de extrema importância e que provavelmente são eles também que vão requerer muitas vezes um investimento, né, na hora de se fazer uma reforma, um cuidado e um investimento maior. Mas tem outras situações, talvez não tão complexas, que também precisam ser verificadas, como por exemplo infiltrações, né? Olha aqui, nós temos uma parede que através dessas manchas a gente já começa a visualizar que alguma coisa aí não está de acordo e precisa ser verificada. Porque por vezes pode ser algo que venha de cima, né? Ou seja, do apartamento de cima, às vezes são drenos, no caso desse prédio aqui que tem algumas floreiras externas, às vezes são os drenos disso que não estão muito bacana e aí a água não tem muito por onde escapar, então acaba tendo que escapar para dentro da unidade. A condição também, por exemplo, do piso, né? A gente vê situações aqui, olha, é super interessante aqui, esse apartamento ainda está com taco e de certa forma tem lugares que ele está, de repente, se você quiser reaproveitar, tanto um lixamento como um novo envernizamento já resolveria o problema, mas em outras situações mais específicas, a gente já começa a observar, por exemplo, que sol e água, né, umidade ao longo do tempo, acabou apodrecendo e não permitindo, por exemplo, muitas vezes a recuperação dessas áreas. Outra situação bastante importante e que muitas pessoas esquecem de levar em consideração é em relação, por exemplo, à parte de tubulação, né, o que a gente chama de infraestrutura seca de elétrica, ou seja, aquelas tubulações, os conduítes por onde vão passar toda a rede elétrica. E não só a rede elétrica, né? Tem a rede elétrica, tem muitas vezes também cabos, né, de fibra ótica, seja para a internet, muitas televisões atuais elas são Smart TV que precisam disso, enfim, outras vai entrar a questão do cabo, né, de TV a cabo, mas aí eu te pergunto, será que a rede existente comporta passar tantos cabos, tantos fios? Isso é importante ser verificado. A maioria dos apartamentos, e não é assim, não são só os antigos, a grande maioria tem como esse aqui, ó, um único ponto central, muitas vezes no teto, olha lá, né? Não só isso, mas muitas vezes tem poucas tomadas e de repente toda a infraestrutura dessa rede seca, né, que eu expliquei, talvez ela não comporte você passar aquilo que você precisa. Assim, apartamentos mais antigos, essas próprias tubulações de conduíte não são, por exemplo, de plástico, elas ainda são de ferro. E aí, também ao longo do tempo, isso pode estar obstruído e impossibilitando passar novas fiações e assim por diante. Então, percebam o quantos itens a gente precisa analisar, avaliar, de preferência antes de fechar negócio, para não tomar uma surpresa desagradável, né? Uma outra questão também que eu gostaria de comentar nesse vídeo é muitas vezes aquilo que não está diretamente relacionado, por exemplo, com a reforma, né? Com a parte de infraestrutura, de elétrica, hidráulica, conservação, seja de piso, paredes e assim por diante, né? Tem outras questões importantes que se referem efetivamente, por exemplo, ao potencial desse apartamento em a gente poder fazer um projeto bacana, aproveitar a metragem quadrada desse apartamento. Então, o quanto de repente esse apartamento, na hora de se fazer um projeto, ele vai permitir que você faça tudo aquilo que você gostaria e que de repente precisa, né, que seja feito para atender às suas necessidades. Muitas pessoas, por exemplo, quando compram uma unidade, pensa de repente até em derrubar paredes, ou seja lá o que for. Tá, mas e aí? Aonde fica a estrutura dessa unidade, né?
quais as paredes poderiam ser removidas, quais não podem ser removidas por uma questão de efetivamente de estrutura e de repente aí você não derrubar o prédio, né? Então, o quanto esse apartamento, eu costumo usar a palavra potencial, o quanto de potencial a planta do apartamento e a estrutura do apartamento permite ou não que você mexa nessa unidade e consiga levar dentro dessa situação de reforma a uma situação que efetivamente atenda a todas as suas necessidades, todos os seus desejos e que esse apartamento fique efetivamente com a sua cara. Então não se esqueça, leve todos esses itens em consideração na hora de você avaliar o apartamento que você estiver comprando e se por algum motivo você não tiver o conhecimento, não se sentir seguro, a capacidade técnica, mesmo com a ajuda desse vídeo, em verificar todos esses pontos e se por acaso você não tiver um técnico conhecido que de repente você possa contratar para poder fazer essa análise, essa avaliação com vocês, vou deixar aqui no descritivo do vídeo, logo abaixo, o contato da AVMS Arquitetura, porque com certeza a gente vai ter o maior prazer de fazer essa análise para vocês, ok? Obrigado, vou encerrando por aqui o vídeo de hoje e vou deixar vocês mais um pouquinho com essa belíssima vista de final de tarde aqui do Centro Novo de São Paulo.